Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Hoje as leituras falam-nos de perdão. Algo difícil nas nossas vidas. Perdoar. E vamos então preparar o nosso coração para celebrar a Eucaristia e ouvir a resposta que o Senhor dá a Pedro. Quantas vezes devo perdoar? E o Senhor lá explica para nós, porque Pedro representava-nos naquele momento a todos nós. Enviamos também uma saudação para quem nos segue em casa, sobretudo os doentes e os seus familiares. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício dos imigrantes católicos portugueses. E para todos enviamos um abraço, seja nas igrejas no Canadá ou nos Estados Unidos, também na Europa, onde quer que nos vejamos e, sobretudo, unidos para ouvir a palavra do Senhor. Quantas vezes devo perdoar? Quantas vezes tenho que perdoar? E é este o grande desafio deste domingo. E tomemos consciência do nosso pecado. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tanta culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que o amamos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro, Deus, Filho, Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós seja santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Bem-Será. O rancor e a ira são coisas detestáveis, e o pecador é mestre nelas. Quem se vinga sofrerá a vingança do Senhor, que pedirá minuciosa conta dos seus pecados. Perdoa a ofensa do teu próximo, e quando o pedires, as tuas ofensas serão perdoadas.
Um homem guarda rancor contra outro e pede a Deus que o cure? Não tem compaixão do seu semelhante e pede perdão para os seus próprios pecados? Se ele, que é um ser de carne, guarda rancor, quem lhe alcançará o perdão das suas faltas? Lembra-te do teu fim e deixa de ter ódio. Pensa na corrupção e na morte. Guarda os mandamentos, recorda os mandamentos e não tenhas rancor ao próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não repares nas ofensas que te fazem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida.
Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou prender até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te porque me pediste. Não devias tu também compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo o pedido que Jesus nos faz é que pensemos no perdão. E logo no livro do Bem-Será, o livro do Bem-Será do Antigo Testamento é um livro que dá conselhos para a vida práticas, a todos os níveis, o relacionamento entre a família, pais e filhos, todas as situações da vida. E hoje o livro do Bem-Será começa: o rancor e a ira são coisas detestáveis e o pecador é mestre nelas. É assim que começa o livro do Bem-Será. Mas o Evangelho, que é a luz, aquele que ilumina todo o nosso caminhar, e temos que nos concentrar nas palavras de Jesus. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, e faz-nos refletir sobre um aspecto da nossa vida que está presente no nosso dia-a-dia, o perdão. Portanto, hoje a liturgia toda nos faz refletir sobre esta realidade da nossa vida, do dia-a-dia. Saber ou não saber perdoar, ter capacidade ou não de perdoar. Pedro, aproximando-se, perguntou ao Senhor: Senhor, quantas vezes terá que pecar meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas vezes é que eu tenho de perdoar? Até 7? E o número 7 já era um número grande na mentalidade hebraica. Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Há pessoas que dizem que é difícil perdoar. No entanto, creio que esta afirmação surge porque muita gente não sabe ao certo o que é perdoar. Será que nós sabemos o que é perdoar? Neste ensinamento de Jesus, aprendemos que devemos perdoar 70 vezes 7. Mas então o que é perdoar? Perdoar não é um sentimento. Perdoar não é esquecer tudo. Ou melhor, não é uma amnésia e apagar tudo no nosso cérebro. Isso não é perdoar. Perdoar é uma decisão. E é como decisão que nós temos que ver o perdoar. O que eu sinto ou o que tu sentes não interessa. Porque a decisão de perdoar está no coração, está na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio.
E por isso é que nós nos preocupamos tanto com os jovens e com as crianças, para que eles formem bem a sua consciência. E nós hoje, no nosso mundo, corremos um perigo de grupos entrarem na cabeça dos nossos jovens, dominarem, e nós não sabemos, neste momento, se os nossos jovens têm a capacidade do livre-arbítrio, decidir para perdoar. Nós vemos tantos sinais de vingança. Perdoar e continuar-se a sentir-se incomodado, aborrecido com a pessoa, isso não é perdoar. Mas pela palavra de Deus podemos ver que perdoar é fácil. Não é um sentimento, é uma decisão. Em Mateus, no Evangelho de hoje, nos versículos, no capítulo 18, 33, 35, Jesus disse que se nós não perdoarmos do coração, cada um ao seu irmão, as suas ofensas, Deus não nos perdoará a nós. Deus perdoou-nos as nossas maiores ofensas e nos deu a salvação. Nós não temos o direito de não perdoar aos outros. Um exemplo, e nós imigrantes compreendemos bem este exemplo. De manhã, e eu olhar para a vida de muitos imigrantes, a que horas é que vós vos levantais para ir trabalhar? Não é fácil. E hoje temos muita gente que vai pelo sentimento, portanto não vai trabalhar. Mas nós, os imigrantes, há imigrantes que fizeram a sua vida por alta madrugada, com grandes sacrifícios. Não é um sentimento interior, é uma decisão pessoal com objetivos concretos. A família, o amor à família, ou pensar em objetivos, o triunfar na vida, etc. Nós compreendemos bem. Não é um sentimento. Se fosse um sentimento, ficávamos todos na cama. E os imigrantes, sobretudo a primeira geração, entendem muito bem isto. Têm que decidir, levantar-se a altas horas da madrugada, fazer sacrifício e trabalhar. Quando tivermos que perdoar alguém, faça-o, quer sinta ou não, quer tenha vontade ou não. Temos que fazer uma decisão pessoal. Diga a Deus: ó Deus, eu perdoo aquela pessoa que me magoou e a partir de agora não guardo nada no meu coração contra ela. Mesmo que no dia seguinte você se sinta ainda magoado ou magoada, o que interessa é a sua decisão, feita na véspera, e a pessoa está perdoada no seu coração. Está limpo. Se a outra pessoa não quiser perdoar, o problema é dela, já não é nosso. Portanto, o perdão é uma decisão, porque senão dormimos mal, andamos a vida, o trabalho corre-nos mal, a vida corre-nos mal, vamos somando dentro do nosso coração dramas, e temos que decidir. Isto não quer dizer esquecer, isto não quer dizer apagar, porque nós somos frágeis. Agora fizemos a decisão, tomamos a decisão de perdoar, e é isto que Jesus nos pede. Algumas pessoas dizem: eu perdoo, mas não posso esquecer. Mas quando Deus lhe perdoa alguma falta, cada um de nós fica como se não tivéssemos pecado. Deus perdoa tudo, se tu decidires tabear do perdão. Portanto, Deus não te força ao perdão. Deus não se lembra mais disso. Nós também temos de fazer o mesmo. Perdoar e esquecer o mal que nos fizeram é apagar de coração as ofensas cometidas contra nós. Seja o outro, mereça o outro ou não, nós é que nos temos que libertar, temos que tomar a decisão de nos libertar interiormente daquele mal. O outro é com o outro. Talvez não mereça o teu perdão, talvez não mereça a tua consideração, mas tu é que tens que te libertar.
E o cristão é convidado a libertar-se destes dramas. Se alguém te ofender, perdoa-lhe no mesmo instante. Faz a decisão. Não deixe passar um dia sem perdoar. Toma a decisão de perdoar. Porque está a dar lugar ao demónio, que virá ter connosco com pensamentos errados acerca daquela pessoa. E é uma tempestade. Vai germinando ódio, rancor, como diz na primeira leitura. Isso são dos pecadores. São sinais de que o pecador é próspero nessa atitude, no rancor e no ódio. E à medida que o tempo passa, o rancor começa a brotar do nosso coração e na comunhão com Deus fica cortada. Nós às vezes não relacionamos certas doenças com estes aspectos, mas eles estão vinculados. Há muita coisa na nossa vida que, se nós soubéssemos perdoar, decidir perdoar, mereça ou não o outro, queira o outro o nosso perdão, se nós tivéssemos a capacidade, muita coisa da nossa vida seria muito mais simples. Quando Jesus nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, estava a dizer que, se for necessário, não estava a dizer que for necessário perdoar 490 vezes por dia. Estava a dizer que Jesus não estava a fazer matemática. Estava a dizer que é preciso perdoar sempre, sem esmorecer, porque é assim que Deus faz conosco. E portanto, o convite de hoje é fazermos esta decisão e colocarmos-nos à disponibilidade de Deus para decidir pelo perdão. E tentar esquecer. Não é fácil, porque nós somos humanos e Deus conhece-nos. Não é fácil esquecer, mas de fazer a decisão está nas tuas mãos. Está nos teus critérios, está nos teus códigos de vida, está nos teus projetos de vida. E é este o desafio que o Senhor nos coloca hoje. Tomar a decisão, as decisões principais. Porque senão a nossa vida torna-se um inferno e torna-se uma forma de falta de paz. E nós, o cristão, olha para o mundo de hoje, onde cresce a vingança, o rancor, o ódio, a inimizade. O cristão tem que saber viver com paz, com as suas humilhações. E quem de nós, na nossa história de imigrantes, quem de nós não tem um livro cheio de histórias de humilhações? Porque não é fácil. Aquilo que nós pensávamos estava certo, depois vem-nos dizer que está errado. Trabalhámos uma vida inteira para os filhos, mas os filhos dizem-nos a determinada altura que estava tudo errado. E nós precisamos de fazer a decisão interior de perdoar, porque não está tudo errado. As decisões não estavam todas erradas. O mundo, às vezes, por mão do demónio, seja de quem quer que seja, é que nos tenta ludibriar e tirar-nos a paz, tirar-nos a calma, tirar-nos a serenidade, para pensarmos que tudo aquilo que fizemos é errado. E não foi errado. O demónio serve-se de pôr na cabeça das pessoas confundir o bem com o mal. E nós hoje temos uma sociedade completamente marcada com este aspecto. Ninguém sabe o que é o bem, ninguém sabe o que é o mal. O mal ocupa o lugar do bem, o bem não tem espaço. E nós, cristãos, temos que saber ter calma e colocarmos as mãos de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos,
Deus da Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Senhor que dá a vida e procede creio em Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica, profeta. Caríssimos irmãos, neste dia em que reconhecemos a grandeza de Deus quando perdoa, e a do homem que aprende a perdoar e faz essa decisão de nobreza, digamos com fé: venha a nós, Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos ministros e fiéis da nossa diocese e da nossa Igreja, para que aprendam a perdoar-se mutualmente, como Cristo ensinou a Pedro. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que detêm poderes de governo, para que fomentam na sociedade a concórdia, a solidariedade e a paz. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos fiéis das igrejas cristãs, para que superam todas as divisões e cheguem à unidade da fé em Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que vivem pensando apenas em si mesmo, para que acreditem em Jesus, que morreu por todos e nos ensina a viver para Ele e para os outros. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos membros desta Assembleia celebrante e por todos os imigrantes da nossa paróquia, para que ponham em prática a mensagem de Jesus sobre o perdão. Oremos ao Senhor. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor de misericórdia infinita, não limiteis a vossa indulgência à nossa capacidade de perdoar, mas ensinai-nos a descobrir em vosso Filho a medida do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, todos aqueles que foram nossos familiares e aqueles que nesta semana fizeram anos que partiram na nossa comunidade. Em 1979, Maria Carmo Pacheco. Em 1989, Manuel Araújo. Em 1999, Luís Couto Abreu. Em 2009, Maria do Carmo Costa. Em 2012, Filomena Andrade. Também Vitoriano Ponte. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a comunhão nos outros domingos correu muito bem, fazem o favor dos lados e do fundo serem os primeiros, e depois saímos. A lógica e as regras que nos vieram era ninguém passar uns pelos outros, evitarmos passar, mantermos distância e fazermos esse sacrifício. Portanto, as regras não foram feitas por nós, vieram da Diocese e nós vamos cumpri-las, não passando perto uns dos outros, mantendo a distância.
Amanhã celebramos a festa de exaltação da Santa Cruz. Portanto, todos os dias da semana a missa será às 6 horas e teremos todas as celebrações celebrando a exaltação da Santa Cruz. Era uma das festas principais da fundação da nacionalidade portuguesa. O nosso primeiro rei era um grande devoto da Santa Cruz, por isso está sepultado na igreja de Santa Cruz, em Coimbra. Também nós, na imigração, aqui mesmo ao lado, em Montreal, a igreja principal dos portugueses é a igreja de Santa Cruz, e é uma devoção muito grande. O Santo Cristo, como eu disse, estará ali na capela, exposto até amanhã, dia da exaltação da Santa Cruz de Cristo. E lembremos-nos disto. Durante o nosso dia, quem puder vir à Eucaristia, quem puder rezar um bocadinho, quem puder nos acompanhar, tanto na oração da manhã como no terço, transmitida através da internet. Celebremos e, sobretudo, demos graças a Deus pela nossa história, pelo nosso passado, o povo que somos e que os nossos antepassados nos deixaram. Agora temos presentemente muita confusão de ideais e de coisas, mas nós sabemos de onde vimos, e vimos mesmo na nossa bandeira nacional, a Santa Cruz de Cristo lá está, e que Deus nos abençoe a todos. Também agradecemos que os bancos fiquem como estão, as joalheiras, que é para as pessoas limparem. Uma das condições para a igreja estar aberta foi a limpeza depois das missas, e é por isso que muitas igrejas não têm tantas missas como tinham, mas nós, graças a Deus, tem havido voluntários. Mas se alguém se quiser voluntariar, obrigado, a gente agradece, mas é uma das condições. A comunhão é outra condição, não foram regras postas por nós. O não cantar, não haver cor, é outra condição, para que as partículas não se espalhem. Não sei se está certo, se está errado, não sei, mas isso é tudo discutível, mas são condições que nos colocaram, e esperemos que elas terminem o mais breve possível. Eu agradeço a forma como a comunhão decorre, porque decorre com harmonia, portanto, sei que é um sacrifício para alguns andar a este espaço todo, mas eu agradeço em nome da Igreja, em nome da nossa proteção, em nome da caridade, cuidarmos dos outros, também neste sentido. Então vamos terminar a nossa Eucaristia dando graças a Deus, e que cada um de nós, nesta semana, neste domingo, decida perdoar, esquecer, mereça ou não o outro, mereça o nosso perdão ou não, façamos a decisão interior, porque é isso que Jesus Cristo nos pede. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei este sacramento celeste, nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora às 11 horas continuamos com a missa em inglês e às 6 horas missa em português. Desejo a todos boa semana e bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. O sair, como sempre, façamos os possíveis para não nos encontrarmos. Temos a porta do salão, quem anda devagar aguarda um bocadinho, faz o sacrifício, para não nos encontrarmos todos no hall. Bom domingo.